Esses foram os livros que eu li no meu mês da leitura mágica, de segunda até quinta-feira, do dia 9 ao dia 12, tá aqui. E aí, na segunda-feira, no dia 9, eu li Gonçalo M. Tavares, O Homem ou é Tonto ou é Mulher, que é um livro de poesia do Gonçalo M. Tavares. Eu ainda não havia lido esse lado, né, de poeta dele, conhecia um pouco só como prosador e gosto. Eu sou muito interessada, eu me sinto muito atraída por aquilo que o Gonçalo Tavares escreve, porque eu gosto da forma como ele escreve, eu gosto da maneira instigante, diferente, né, provocadora como ele escreve, e aqui na poesia não é diferente. São poemas sem rima, né? Sem preocupação com versificação, versos livres mesmo, e que ele faz muito brincadeira com ideias. Não está tanto a nível de linguagem, de palavras, a não ser em uma ou outra ocasião. Mas, de um modo geral, acho que ele está mais brincando com ideias aqui. E ele faz um pouco disso na parte de ficção mesmo, que eu já comentei sobre o Sr. Brett, o Sr. Breton em entrevista, né? Que ele faz isso, ele faz um jogo com ideias, com palavras, mas aqui especialmente me parece, nesse livro de poesia, com ideias, me parece, mais do que com palavras. E ele ficou me lembrando muito um dos heterônimos do Fernando Pessoa, o Alberto Caeiro, que não é nem o meu heterônimo favorito do Pessoa, mas eu gostei dessa versão, digamos, que o Gonçalo Tavares deu do Caeiro, né? Pelo menos me lembrou bastante. Não sei se outra pessoa vai ter essa impressão que eu tive. Porque ele vai e volta com as ideias, e aí ele vai para uns caminhos assim bem heterodoxos, né? Que às vezes lembra o jeito como esse heterônimo do Pessoa escrevia, né? O Caeiro. E aí eu dei 4 estrelas para ele. E eu sei que é um livro que eu vou ter que voltar. Depois, na terça, no dia 10, eu li essa biografia do Stieg Larsson pelo Jan-Henrik Peterson, que é um sueco. E eu tenho que concordar com o comentário que a Tatiana Feltrin fez a propósito dessa biografia. Se eu não achar o vídeo no qual ela comenta sobre a biografia, que eu não sei se está especificado no título, eu acho que não, eu vou colocar o link do canal dela, mas eu acho que todo mundo já conhece. Mas ela disse, e eu concordo com ela, que é uma biografia que tem muito pouco sobre a vida do Stieg Larsson. É mais sobre a Suécia e sobre a ascensão do nazismo, né? Na Suécia e em outros países da Europa. E aí eu fiquei me perguntando por quê? Porque, afinal de contas, isso não é uma biografia quando diz que é uma biografia, né? Se apresenta como. E me ocorreu que ou poderia ser porque o Peterson, né, que conheceu o Larsson realmente, editou um dos livros do Larsson sem ser a série policial, ou o Peterson entende que o seu biografado é mais aquilo que ele faz do que aquilo que ele realmente era, e eu não acho que as pessoas sejam apenas o que elas fazem, mas não sei se foi esse tipo de visão que norteou ele na feitura da biografia. E aí ele se preocupou mais em mostrar aquilo que o Larsson fazia, aquilo com o qual ele se envolvia, quais eram as causas que o interessavam, quais eram as suas preocupações, mas não mergulha na pessoa Stieg Larsson realmente. Você não tem isso aqui. Eu não sei se foi a segunda possibilidade, que como os parentes do Larsson ainda são vivos, né? O pai, o irmão mais novo e a companheira, se houve algum tipo de censura, se ele levantou alguma espécie de informação que os familiares e a companheira não queriam que fossem divulgados, e aí ficou essa biografia assim tão indistinta, né, tão nublada, que você não consegue enxergar a pessoa Stieg Larsson aqui. Ou uma outra possibilidade é que seja simplesmente um caça-níqueis, né? O Larsson havia morrido e logo depois a trilogia Millennium explodiu no mundo inteiro, não apenas na Suécia, mas no mundo inteiro, foi traduzida para N línguas. E aí o Peterson, de repente, atrás de dinheiro fácil, escreveu às pressas, né, essa biografia para não esfriar, né, o interesse pelo autor. Não sei. É um bom livro assim, se você quiser saber um pouco sobre a Suécia moderna, contemporânea, e seus problemas políticos e econômicos e os problemas ideológicos, né, as ideologias que estão renascendo e que estão se firmando lá, como é o caso do fascismo e do neonazismo. Mas não é uma biografia do Larsson. Depois eu li esse aqui,
na quarta-feira, no dia 11, Fronteira, do escritor brasileiro Cornélio Pena, que é o romance que para muitos inaugura o romance psicológico no Brasil. Ele saiu em 1935, o primeiro livro da Clarice Lispector, né, que também fez uma ficção introspectiva, uma ficção para muitos, né, de romance psicológico, saiu em 1944, ou seja, 9 anos depois desse aqui. Então, consta na história da literatura brasileira que é o Cornélio Pena que inaugura o romance psicológico no Brasil. E é um romance interessante, mas é um romance muito estranho, muito estranho. Eu levei assim mais de umas 50 páginas para me aclimatar nele, embora ele não seja um romance longo, não chega a 200 páginas nessa edição aqui. Mas aí depois eu me aclimatei e eu continuei achando ele muito estranho, mas aí já não foi um estranho assim desagradável, não foi um estranho ruim, mas continua a ser estranho. É um romance que parece que usa muitos símbolos, né, muitas alegorias, há personagens que não têm nome, que eles aparecem nas cenas e trocam algumas palavras com o personagem principal que está narrando, né, personagem protagonista narrador, mas você não sabe afinal quem é aquela pessoa, de onde é que ele vem, qual é o nome dela, qual é a história de vida dela. E aí, como o autor tinha uma formação católica, mas atenção, ele não prega, tá? Ele não faz discurso, não faz nenhuma pregação católica aqui, mas a gente percebe, e pela própria sinopse biográfica que tem no início, né, o resumo biográfico da vida dele, a gente sabe disso sobre Cornélio Pena. E aí, por causa dessa formação dele católica, eu fiquei pensando se de repente, se eu não conhecesse melhor a teologia espiritual católica, a parte devocional dos católicos, se eu não compreenderia melhor esse livro. Não estou nem falando da teologia mesmo enquanto doutrina, teologia sistemática do ponto de vista católico, não, mas a teologia enquanto prática devocional, enquanto prática de espiritualidade mesmo. Porque me pareceu que ele tem umas imagens, assim, uns símbolos que de repente teriam a ver com essa formação católica do autor. Eu vou tornar a ler esse livro, que é um livro assim, um romance muito estranho, mas como eu falei, depois que eu comecei a entrar no clima, né, eu não achei um estranho ruim, não achei um estranho assim desagradável, mal escrito, nada disso, mas continuei achando estranho. Mas é um livro que eu vou reler. Dei 5 estrelas e talvez em outro momento, talvez até na releitura, venha a dar 4. E hoje eu li todo esse aqui, Viagem ao Centro da Terra, do francês Jules Verne, publicado pela primeira vez em 1864, que é, né, como seria de se esperar, um livro do Verne muito gostoso. Como em outros livros do Jules Verne, quem leu já sabe, já conhece essa técnica dele, você tem um personagem narrador, mas ele não é o personagem principal, geralmente é o ajudante, o acompanhante, a pessoa que está assistindo a ação, né? É o parente, no caso aqui é o sobrinho, né? Que conta a aventura e enfoca aquele personagem principal, que no caso aqui é o tio dele, né? O Lidenbrock, o professor Lidenbrock, que é sempre um personagem muito excêntrico e com uma personalidade muito forte, dominadora mesmo. A gente encontra esse tipo de protagonista em outros livros do Júlio Verne, como por exemplo em A Volta ao Mundo em 80 Dias, né, o Phileas Fogg, que é uma figura excêntrica também, é aquele inglês, né, cheio de detalhes, cheio de horas, cheio de método, e é bastante excêntrico e é uma figura de personalidade forte, que se impõe para os outros personagens, como o Capitão Nemo do 20 Mil Léguas Submarinas, né? E o Lidenbrock vai pelo mesmo caminho. É uma figura excêntrica, né? E tem uma personalidade dominadora, uma personalidade que se impõe para os outros personagens. E aí a gente tem vários momentos aqui, isso também acontece no Capitão Haters, que é um outro romance pouco conhecido, injustamente, do Júlio Verne, mas muito bom. E como no Capitão Haters, a gente tem aqui no Viagem ao Centro da Terra cenas em que os dois personagens, o tio e o sobrinho, estão trocando ideias sobre ciência, sobre mineralogia e geologia. E aí eu fiquei prestando atenção e achando muito interessante, mas como esse romance foi publicado pela primeira vez em 1864, né? E a gente sabe que sempre há novas descobertas, há revisões, né, de várias teorias da ciência. E essa edição ela é muito simples, ela não tem notas de rodapé. Eu não sei se as informações passadas sobre essas áreas, se elas são
válidas hoje ainda, né? Eu fiquei interessada, eu li com interesse todas essas partes em que os dois estão trocando ideias, né? O tio e o sobrinho, mas eu não tenho certeza se todas essas teorias, todas essas explicações que eles dão na área da geologia e na área da mineralogia, se elas ainda são pertinentes, se elas continuam tendo o valor que tinham quando esse romance saiu. Outra coisa, eu gostei dessa capa. Geralmente as capas da Martin Claret são muito sem graça, mas aí eu gostei da capa e fui olhar, né? Puxa, que capa bacana, de onde é que ela veio essa capa? Aí tá explicado aqui. Essa é a ilustração para a primeira edição francesa, que saiu em 1864, de Viagem ao Centro da Terra. É uma reprodução da capa original. E por isso que é bacana. E foram esses.